E aí, galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e hoje a gente tem um vídeo diferente, né? Você tá no Cangaceiro HQ, né? Que é um canal que tem uma proposta, né? De falar principalmente de quadrinhos clássicos. Eu tenho um foco maior nos quadrinhos do Tex, Julia, né? E Bonelli em geral. Só que hoje a gente tem uma proposta diferente do habitual, que é gravar um vídeo em conjunto com um outro canal, com um outro parceiro, né? E eu vou dar aqui o espaço para o Pardi se apresentar também. Saudações, meu nome é Rafael, eu apresento, né, o canal Multiverso 38 e eu estou aqui junto com meu grande parceiro, meu grande par de Jefferson, para discutir um tema relacionado a quadrinho, mas a gente vai focar na questão dos formatos. Assim como o Jefferson, eu também sou fã, né, do material clássico, mas o meu canal ele é mais focado em material contemporâneo, né? Atuais, né, digamos assim, mas eu abordo também material de qualquer natureza a princípio, vai depender da pertinência dele. Então, gente, como o Rafael já falou, né, o foco desse vídeo de hoje, né, é falar principalmente dos formatinhos. Há um tempo atrás, né, eu fiz um vídeo falando, né, que tem um título, né, Formatinhos à Queda, né, falando um pouco sobre a decadência, né, desse formato tão especial, né, para tantos colecionadores aí do Brasil, principalmente, né? Os quadrinhos eles são lançados aqui no Brasil há décadas e décadas, né, há quase um século, e, e assim, essencialmente, né, os mais difundidos foram os formatinhos. Os formatinhos eles tinham uma função, né, e tem ainda essa função, de certo modo, dupla, né? Além de entreter, né, de divertir, eles tinham um propósito de serem econômicos. Principalmente porque quadrinho aqui no Brasil, a princípio, era dito muito como coisa de criança, né? Era aquela coisa mais infantil, não que o quadrinho fosse infantil, mas que ele era visto dessa forma, enfim. E aí, esses quadrinhos eles tinham que ter um custo baixo. Então, os materiais utilizados eram os mais acessíveis possível, né? Então, era capa num papel um pouquinho melhor, né? Um cochê, um cartão e papel jornal. E a princípio nem sequer a lombada quadrada como são os formatinhos que nós temos hoje, né? Na grande maioria dos casos era grampeado, né? Vou até pegar aqui um exemplo, né? Para os jovens que nunca viram isso, né? Ou não tiveram acesso. Eu tenho aqui dois formatinhos na minha mão. É o formato canoa, né? Isso. Estilo canoa, lombada canoa. Correto, é a lombada canoa. Temos aqui um do Fantasma e outro do Mandrake, né? Então esse aqui do Fantasma tá tão, acho que ele foi para a selva de Bengala, né? E aí de Bengala e acabou, né, perdendo a parte de trás dele. Mas eu guardo com muito carinho esse daqui. E temos aqui o Mandrake, ó, que ele era preso por grampos. Tem dois grampinhos aqui prendendo, né? O formatinho era colorido, claro que as cores não eram no padrão de hoje, né, assim, mas era basicamente esse o formatinho que grande parte da infância, né, mundial, aliás, brasileira, tinha acesso, né, e era extremamente barato. Claro que aqui nem o preço está aparecendo em cruzeiro ainda, mas para você ter noção, na mesma época que saía o Mandrake, né, Fantasma e os quadrinhos Marvel DC, né, saía também os quadrinhos de Tex, que é o personagem que nós assim estamos aí focados, né, em colecionar, né. Então, já o Tex, ele desde o princípio saiu lombada quadrada. E ele também tinha essa mesma configuração, né, de ser material barato, de ser papel jornal, tal, e com um diferencial, né, porque Tex é preto e branco, então os custos ainda diminuíam mais, né, em relação aos formatos norte-americanos. Eu só acrescentaria que o Tex, antes de começar a HQ propriamente dita, né, ele começou como aquele talãozinho da Júnior, e aí a versão era grampeada ainda. Mas é isso que você falou. O Tex é publicado desde os anos 50 aqui, né, no Brasil, quando ele começou, em 51 especificamente, e aí ele já tinha
essa lombada quadrada, né? Ele era um pouco mais grosso. Aí aqui, futuramente, já com os títulos da Abril, né? Seja para Marvel DC, Turma da Mônica, ou até material Disney, né? Que a Abril, jovem na época, distribuía tudo que era material relacionado a mainstream, né? Lá fora, era distribuído por ela aqui dentro também. Só edições especiais dela, que ou era compilado, ou eram histórias especiais, tinham lombada quadrada. O restante era tudo canoa, com grampo, como esses aí que você mostrou. Correto, né? Foi bem lembrado aí, Rafael. Tanto que eu fui pegar aqui, eu estava buscando justamente o meu exemplar aqui do Tex 600, e ele vem de... A Mitos, ela lançou esse brinde, né, junto, que é um facsimile, né? Facsimile do... Facsimile, né? Que é uma réplica. Isso, que é uma réplica do primeiro Tex, né? Na época, a revista Júnior. Então, era o talãozinho de cheque, né? O talãozinho de cheque aí em formas de tiras e grampeado, né? Então, vê aqui, eu tenho dois aqui, porque eu comprei as duas versões. Não sei se você já leu, mas ele veio com uma capa variante. Ih, velho. Sim, sim. A edição eu conheço, eu li, mas o talãozinho eu não tenho. O formato de Tex geralmente é esse aqui, ó. Esse aqui é a Tex 300, né, com a história Oklahoma, lombada quadrada. Essa aqui, por ser um volume especial, ela tem capa cartão, e é da época da Globo, da editora Globo, né, que publicou depois da VEC. Só que o Tex mesmo, né, além de ser esse formato aqui, e é nesse formato para sempre, né, até então, ele é bem mais fino, e o original ele tem capa em cochê, né, uma capinha um pouquinho mais robusta. Mas, enfim, né, eu acho que os formatinhos, né, eles sempre fizeram parte da vida do colecionador. E aquele que quer colecionar e quer ter tudo, velho, ele vai ter que ler formatinho. Ele não tem ponto correr, bicho. Ele vai pegar formatinho, e aí é onde vem a questão da sua visão do que é colecionar, da sua visão do que é ler quadrinho, do que é ler alguma coisa. Você coleciona formatos ou coleciona histórias? Você coleciona personagens, né? Ou personagem, aquele personagem que você admira, que você considera um herói e tudo mais, ou você tá só preocupado em fazer isso aqui, ó, lombada, ficar mostrando lombada, né? Tem essa questão, né, que a gente tem que levar em consideração. Outro ponto que a gente estava conversando antes, né, Rafael falou, foi a questão dos mangás, né? Quem lê mangá, e quem lê mangá de longa data mesmo, também está um pouco acostumado com formatinhos, principalmente quem lia os JBC, né? Então, JBC, eu lembro que na época, quando começou a lançar, começo dos anos 2000, lançou Samurai X, Sakura Card Captor e Guerreiras Mágicas de Heart. E esses três mangás, eles eram um formatinho menor que o do Tex. Eu tinha todos os Samurai X, era menor, a qualidade era praticamente a mesma, na verdade era um pouquinho melhor, porque todos os mangás da JBC sempre vieram com capa cartão, mas o papel era papel jornal, e eles lançaram dessa forma. Só que alguns anos depois eles relançaram todas essas coleções com um formato melhor, maior, mas ficou, né, essa lembrança, né, agradável aí desses formatinhos dessa época, que era bem, e diga-se de passagem, esses formatinhos eram muito mais acessíveis que os comics americanos e até mesmo os quadrinhos do Tex. Eu conseguia comprar, moleque, com troco de pão, dava para comprar mesmo. Sim. Bom, é o que você falou, né? Na verdade, a gente está escolhendo, a gente está colecionando leitura, né, ou colecionando um material impresso. Aqui no Brasil, a gente sempre teve essa tradição do formatinho, e o nosso formatinho, ele tinha ainda uma outra diferença, que era um material que compilava várias histórias, né? Por exemplo, se você pegava um formatinho do Homem-Aranha, você tinha lá mais de uma história da revista principal, né? Ou a mesma coisa do Super-Homem, Liga da Justiça, dos X-Men e assim por diante.
Lá fora, principalmente assim, Estados Unidos e Europa, eu vou chamar de carro-chefe, porque são carro-chefe aqui para a gente, né? Claro, A gente claro. recebe material desses dois lugares aqui desde sempre, diretamente, antes mesmo de chegarem os mangás, né, da Ásia, os quadrinhos agora do Oriente Médio, né, da África e assim por diante. Mas o padrão que a gente tem é esses são os modelos. Então, tirando a Itália, né, a Itália é a única que mantinha um formato diferenciado, que a gente chama de formato italiano, que tem desde aqueles pequenininhos, eu não estou com aqui, apesar de eu ter, eu não estou com aqui agora em mãos, do Diabolik, que é o formato italiano bem pequenininho, e os mais Isso. parrudos e tal, maiores, né, que é o que estão sendo publicados aqui atualmente. A gente tem, saindo da Itália, o material da França, né, o franco-belga especificamente, que eles são enormes, né, edições muito grandes, elas nem são muito volumosas, né, muito grossas, mas o tamanho delas, assim, né, são gigantescos, né, é mais ou menos o tamanho do Elric, né, lançado aqui pela Mitos, por exemplo, é esse o tamanho que a gente tem, e o padrão das comics americanas, que a gente chama de formato americano, que lá é apenas comics e nada mais, ou comic book, né, como é chamado lá. A gente tem o formato americano e eles estão habituados, por exemplo, a consumir um material que é fininho e contém apenas uma história. Enquanto os americanos, né, eles tinham o formato deles, que era maior, mas era fininha, uma edição com 20 a 25 páginas apenas, contendo uma história. Já os europeus tinham uma edição também relativamente fina, mas geralmente com histórias fechadas. A gente tinha um formatinho, né, que era um pequeno calhamaço perto das edições estrangeiras, né, contendo várias histórias, né. A gente sempre esteve acostumado a ter mix, né, a ler mix de histórias, de personagens aqui no Brasil, sendo que algumas editoras até fazem uma miscelânea, né, de mix de personagens de várias editoras ainda, inclusive. Já chegou a acontecer isso aqui. Só que isso para a gente não é algo estranho. A gente vive isso até hoje. Com a atual crise editorial americana, eles agora estão tendo que apelar para esse formato também. Então, muitas das edições deles, né, de super-herói, tanto da DC quanto da Marvel, mas mais principalmente da DC, é onde agravou mais, eles também vão começar a trabalhar com mix, ou seja, são histórias de vários personagens ou várias histórias de um mesmo personagem dentro de uma mesma edição. Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que isso que a gente vive já há algum tempo, não o formatinho, mas a questão do mix, os americanos, né, e até os europeus, dependendo do título que a gente vai falando, também estão vivendo, né, tendo vão passar a ter essa mesma experiência que a gente tem. Agora, a questão do formatinho, aí é uma coisa mais nossa mesmo. Quem se aproxima disso, né, são os europeus, mas em especial os italianos. Algo que eu venho percebendo, assim, é que, assim, vem muito da questão cultural nossa, né? Primeiramente, principalmente nos dias atuais, né, o brasileiro ele lê muito pouco, seja quadrinho, seja um livro, até mesmo a Bíblia, a galera tá lendo bem menos, né? E assim, embora continue comprando, mas lê muito pouco. E assim, e a gente vê que nesses países, né, nos países europeus, principalmente aí na Itália, quando você vê saindo muito formato, estilo formatinho, né, que para eles não vem com essa visão de formatinho. Para eles é o quê? O formato de bolso, para você poder carregar para qualquer lugar. Uhum. Então, lá é perfeitamente normal sair um formato pequeno, como o Diabolik, por exemplo, porque o Diabolik, o leitor de Diabolik, ele pega aquele quadrinho e ele entra lá no metrô, senta e pá, vai ler. Ele tá ali no ônibus, pô, lê aquilo ali como um passatempo. A leitura é realmente um hobby para muita gente, um grande passatempo para eles, né, de modo geral. Já aqui, né, nós temos uma cultura de que livro não é só um passatempo, né? Muita gente pensa que ler livro é praticamente estar estudando ou coisa do tipo. Ler um quadrinho, Isso.
né? Dependendo do quadrinho também, né? É uma coisa que Só você... por obrigação, né? Você tem que ter um ritual para você ler aquilo. Disciplina. Quando na verdade, né, não deixa de ser um hobby, também um passatempo. Eu particularmente gosto muito desses formatinhos por causa justamente da praticidade de carregar. Você poder botar na bolsa, levar, vai para o trabalho, no intervalo do trabalho você vai ler. No, eu lia muito em ônibus, né? Antes de comprar um carro, eu lia muito em ônibus, levava livro, gibi, lia dentro de ônibus mesmo. Fora o conforto, né? O peso dela, né? Claro, isso, né? Bem mais leve. Então, esses são os diferenciais, né? Tanto que os modelos que existem hoje, que se aproximam do formatinho, eles também não são tão confortáveis para você carregar por aí. Né? Aí a gente estava falando aqui um pouco antes, né? A questão dos mangás. Eu tenho aqui o Battle Angel Alita, e esse aqui é o número 4, né? O último dessa coleção aqui. E o bichinho tem quase 600 páginas. É gigante, um tijolo. E aí, para você São carregar, ônibus. para você carregar ele na sua mochila, aquilo ali já vai ocupar o espaço de vários outros materiais que você carrega, entendeu? Vai ficar apertado às vezes, né? Pode até danificar o material, mas ele não tem um formato que se diferencia tanto, que se afasta tanto do formatinho. Ó. Aqui, ó, botar aqui um do lado do outro. Olha, o Battle Angel Alita, ele tem a mesma largura do formatinho, mas ele possui 2 dedos a mais para cima. Então, assim, ele é um tipo de formatinho, não deixa de ser, porque ele não é tão grande. Mas, em compensação, ele, por ser muito grosso, às vezes acaba não sendo tão prático você carregar ele por aí. As pessoas podem até achar que você é um pastor de alguma igreja evangélica, né? Não sei. Mas é basicamente isso, né? Ele vai perdendo um pouco a praticidade, né? Claro que para gente, enquanto consumidor, é uma ótima opção você juntar aqui em 4 volumes uma coleção inteira, né? Para a gente é muito prático, né? Principalmente quando rola uma promoção e tal. Mas em termos de leitura, nem sempre, né? Nem sempre. Essa é uma questão, né, que você colocou, ela é bem complicada, né? A questão da mudança dos formatos, ela também está relacionada ao hábito, né, dos leitores brasileiros. Assim como você falou que culturalmente o nosso hábito ele é bastante defasado, se a gente comparar, né, com outros países. Eu não falo nem país de primeiro mundo, nada. Aqui mesmo dentro da América do Sul, o público, né, leitor da Argentina, do Uruguai, ou qualquer outro que você quer colocar, ele é superior, né, à quantidade de brasileiros, né, que leem de maneira ativa e tal, sem ter que ler por uma obrigação, como você bem colocou. Entendeu? Ler por hobby, por prazer, que é o que a gente faz. Ler, por exemplo, te obriga a abrir concessões, a fazer escolhas. Um exemplo que eu dou aqui, eu gosto muito de jogar, também gosto de assistir filmes e séries, mas eu opto por fazer isso menos para eu poder ler mais. Eu deve fazer quase um ano que eu não jogo nada, né? Seja em console, computador, o que seja. Eu falo jogo eletrônico mesmo. Até no próprio celular, que é prático e tal. Eu não jogo, eu nem tenho mais jogo instalado, nada lá. Um exemplo que eu dou, justamente para priorizar a leitura. E mesmo filmes e séries, eu procuro dar uma olhada. Eu não assisto mais todos os dias, né? Já teve época que eu assisti, principalmente no começo, no boom dos streamings e tal. Mesmo antes, quando a gente assistia, né, não tinha outra opção além da TV a cabo, TV aberta, a gente tinha que ver online, né, fazer download via torrent, assim por diante. Naquela época, né, quando teve esse boom, né, de assistir pela internet, eu ainda consumia bastante, pelo menos um episódio de uma série eu via, ou um filme ou 2 por semana. Agora não, agora é cada vez mais difícil, e a quantidade de leitura que eu tenho diária, ela é muito maior. E aí, com o canal, depois que eu criei o canal, aí eu passei a ler muito mais ainda. Então, está ligado muito a essa questão cultural de hábito, como você colocou. E a questão do formato também influencia. Esse boom da gourmetização que a gente está vivendo agora também está relacionada ao hábito dos leitores, por exemplo. Há uma propaganda massiva, né, dos próprios leitores em si, e até canais, né, de mídias, seja no YouTube ou fora dele, que tem uma certa influência
sobre as pessoas, dizendo que as mensais devem acabar isso, aquilo, fazendo com que os próprios leitores esperem, não, eu não vou pegar mensal, eu pego sempre encadernado. E aí quando ele não vem em capa cartão, vem em capa dura, o que acaba encarecendo ele, aí os leitores acabam reclamando e tal, mas esse hábito de querer acabar com as mensais, né, meio que obriga as editoras a publicarem nesse formato. E ela vai fazer aquilo que é mais rentável para elas. E, infelizmente, assim, para os leitores, para os consumidores, pode não parecer, mas você publicar algo em papel couché, em capa dura, é muito mais rentável do que você fazer em capa cartão ou offset e tal, de uma gramatura menor, e em relação a esse outro formato, né? E aí, nós, leitores, nós, consumidores, quem está fora desse mercado editorial, não entende, né, a dinâmica, né, e por que as opções editoriais são assim. E aí, elas acabam sendo bastante criticadas, né, as editoras, justamente por essas escolhas. Esse é um dilema que a gente vem passando esse momento, né? Os próprios leitores acabam obrigando, né, as editoras a meio que mudar o formato, e isso leva a uma certa gourmetização. As pessoas, não, eu vou esperar sair encadernado. Vai sair a versão capa mole e capa dura. Não, vou pegar de capa dura, 5, 10 reais a mais apenas, e ela dura mais. E assim vai, entendeu? Eu vejo assim que essa, como posso dizer assim, essa gourmetização que você fala, né? Eu acho que é uma tendência que está sendo propagada principalmente nas redes sociais. Eu acho que o pessoal está querendo elevar o status do quadrinho, né? Que já por si só já é uma arte, claro, mas Sim. há um nível de maturidade que eles acham que não tem, por não ter esses formatos mais luxuosos,